Todo empreendedor é um grande realizador. Você sabe que pode mais e se lança em busca disso. A sua força gera impacto e agora está a serviço do Reino de Deus. Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês. Estava com saudade de BH. Estava com saudade. Então, obrigado, porque você está aqui, porque você acordou cedo. Gente bonita. Os mineiros sempre atendem muito bem. Eu estou impressionado mais uma vez aqui. Mas vamos lá. Eu gosto de, quando eu vou começar, eu sei que apresentam a gente para vocês, nos cultos, etc., com a mini biografia e tudo mais. Então fica muito formal, né, Josué? Então a gente tem que se conhecer melhor aqui. Mas eu também preciso conhecer vocês, porque eu conheço aqui de perto 8 ou 10 amigos aqui. Então eu vou fazer umas perguntas, você vai levantar a mão. Mas eu queria que você ficasse de pé e olha para mim. Fica de pé aí. Primeiro, eu quero saber aqui, quem é solteiro? Levanta a mão. Aí, 30%. Não olha para o lado não, senão fica constrangido. Mas lembra, você não pode mentir, você está na casa de Deus, beleza? Segunda pergunta. Quem tem 3 filhos ou mais? Meu Deus, 7,2%. Parabéns, cara, você é o cara, hein? Quanto você tem? 3, parabéns, porque 2 só empata. Agora, olha aqui, lembra, não pode mentir, Deus está vendo. Quem já está no segundo casamento aí? Uns 4%. No terceiro para frente, tem mais? Acho que tem 1%. Olha para mim. Agora, quem torce para o Atlético Mineiro aí? Caramba, meu Deus, 60%. E quem torce para o Cruzeiro? Ué, tem gente que torce para os 2 times, porque gritaram. Deu 140% essa soma. E quem torce para o São Paulo Futebol Clube? Aí, cara, você é o cara. Você é o cara, não precisa nem de tomar Lexotan, está sempre feliz, né? Maravilha, pode sentar, gente. Isso é só para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E como é que muda aqui? Deixa eu ver. Só apertar a setinha, né? Eu preciso me apresentar um pouco melhor para vocês. Eu fui receber uma homenagem na minha empresa, no Sindicato das Empresas de Transporte do Paraná, essa semana. E eu não fui de manhã, eu cheguei depois do almoço, no seminário lá, ESG. A minha empresa ganhou o prêmio, primeiro lugar, em ESG, por conta do projeto social no Instituto Novas Histórias, que eu vou mostrar uns 2 slides para vocês na minha palestra. Mas eu achei estranho que cada cara que ia lá na frente, ele se apresentava, dando a descrição dele, física, etc. Eu falei, por que isso? De manhã, Marcos, você não estava aqui. Nós tivemos uma palestra de um cego. E esse cara ensinou para nós uma coisa. Esse negócio de inclusão social é muito diferente do que falam por aí, nessas porcarias de woke, etc. O cego falando. Falei, você tem que ter inclusão, respeito pelas pessoas. São um dos 10 valores que eu tenho na minha empresa, respeito pelas pessoas. Que nada mais é do que está na Bíblia. Amai o próximo, como Cristo amou a igreja. E aí, ele ensinou como é que se apresenta, porque você tem que lembrar que na plateia pode ter gente cega, ou gente que vai ouvir a gente pelas mídias sociais. Então, eu vou me apresentar aqui do jeito que eu aprendi lá. Eu tenho 61 anos, eu tinha 1,77 m, e agora eu tenho só 1,75 m. Não é porque eu encolhi, é porque eu tinha cabelo encaracolado e ele caiu, eu fiquei careca, diminuiu 2 centímetros. Eu peso 74 quilos, eu estou vestindo uma calça preta, um tênis preto com a base branca, uma camisa xadrez, bege com preto, vermelho, e a minha cintura está com 96 centímetros.
Eu acho que amanhã, se eu medir, vai aumentar no mínimo 1 centímetro, porque vocês me receberam tão bem aqui. Eu cheguei no hotel ontem, e daqui a pouco bateram na porta, recebi uma sacolinha muito bonitinha, chamada Doce Dupla. A Marina daqui, eu queria conhecê-la, uns doces maravilhosos, eu não me aguentei, era meia-noite, eu comi meio pote daquele de doce maravilhoso, então eu acho que vai aumentar a circunferência da cintura. Mas isso é uma maneira de a gente se apresentar, que eu aconselho vocês fazerem também. Amar o próximo, aqueles que ninguém lembra. Eu aprendi com esse cara que a gente tem que se apresentar lembrando das pessoas que não têm a visão. Né? Então a gente está na casa de Deus, tem que começar assim. Mas agora, apresentando um pouco melhor, eu já tive cabelo na vida, então eu fui um jovem dos anos 80, eu nasci na igreja, filho de pastor, neto de pastor, mas eu tinha uns 15 anos, eu vivia com essa turma, e esse cara, ali embaixo de blusa branca e camisa preta, cabeludo, sou eu. Você vê que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Tinha essa propaganda na época do meu avô, eu não lembro, que eu sou mais novo, tinha um tal banco chamado Bamerindos. E agora a minha família. Essa é a Cláudia, minha esposa, que eu a conheci quando ela tinha 17 anos, e eu 19, então a gente está ali há 41 anos, né? Agora a gente está assim, ela não mudou quase nada, mas eu mudei o visual, ela enjoou de mim cabeludo, disse que era apaixonada por careca, eu falei, pode deixar que eu vou ficar, apesar que tem uns carecas nesse país que estão denegrindo a nossa imagem, mas eu garanto que tem muito careca, gente boa aí, que nós não vamos deixar isso acontecer não, tá? Aliás, eu confesso que eu estava um pouco magoado com vocês mineiros. Faz uns 2 anos que eu não apareço aqui. Vocês votaram em alguns senadores aí que atrapalharam um pouco nossa vida nesse país, mas também vocês estavam entre a Dilma e o Pachequinho, ia fazer o quê, né? Tinha que optar por alguém. Mas eu tenho certeza que nesse ano aqui, os mineiros vão colaborar bastante e nós vamos ajudar esse país aqui para frente. Meus netos, eu tenho 4 netos na terra e 1 no céu. A minha segunda filha, quando ela ia ter a segunda bebê, 6 anos atrás, 8 anos atrás, ela teve morte súbita final de gravidez. Então, eu tenho a Lorenza, que é sangue do meu sangue, que já está lá no céu. Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá, a nossa casa vai ser colorida, muito bonita, porque alguém, sangue do meu sangue, já está lá. Então, eu sou um privilegiado na vida. E essas são minhas filhas, né? Renata e Natália, elas são casadas, inclusive a Renata com o Rafael Mansur, que hoje está fazendo 45 anos, mando os parabéns para ele. E a Natália, que é a mais nova, né? Que também é casada com o Otávio. Eu perguntei aí quem é do futebol. Agora eu vou perguntar o seguinte. Entre o futebol e automobilismo, quem é mais fã de automobilismo? Levanta a mão aí. Rapaz, aí tem uns 40%, 30%, muito legal. Tem até mulher que gosta de automobilismo. Eu sou apaixonado por corrida, a minha mulher que briga com os corintianos no bom sentido, porque ela é São Paulina, mas eu nem sei a escalação do São Paulo direito. Eu gosto mesmo de automobilismo, desde que eu era menina, eu corria de carrinho de rolemã, eu gosto disso. Então, isso é eu correndo nas 1000 milhas brasileiras. Eu fui campeão brasileiro invicto de kart, né? Isso eu tinha 44 anos. Aqui é eu quando fui campeão brasileiro de kart. Eu tinha um sonho, quando eu tinha 14 anos, de correr de Stock Car, né? Quando começou, em 1979. E eu realizei esse sonho alguns anos atrás, porque agora tem a Old Stock Car. São carros daquela época que a gente corre hoje. Então eu realizei esse sonho em 96. E atualmente eu corro na Porsche Cup, inclusive vocês que gostam do automobilismo, no próximo final de semana tem Fórmula 1 em São Paulo, e a Porsche Cup vai correr lá fazer a preliminar da Fórmula 1. Então torça para esse carro aí, azul, número 444, na categoria Challenge. Vou estar lá. O duro é que eu sou o piloto mais velho do grid, com 61 anos, e eu tenho que enfrentar o
campeão da categoria com 17 anos, a maioria tem 25 anos, e vocês pensam que é fácil? Tem que botar 70 quilos de força no freio, todas as curvas. Eu botei aquele relógio da Garmin, o batimento vai a 183 batimentos por minuto. Você fica ofegante dentro do carro. Então, fisicamente, tem que ficar bem. Aqueles docinhos que eu ganhei, eu não vou comer mais nenhum até domingo, que eu tenho que me preparar bem. Mas agora vamos lá. Gente, a Ana, como mulher, fala de maneira doce. Parabéns, Ana, teu testemunho é sempre impactante. Eu sou diferente. Eu não sou pastor, eu sou empresário, eu só sei falar assim. E, pastor Rafael, você pensa que eu estou aqui porque você me convidou. Não é por isso. Eu fiz essa palestra Acelere para Vencer há uns anos atrás, com o objetivo de mostrar para a minha equipe e contagiar minhas filhas e netos para que eles propagassem isso. E aí sempre tem esses grupos de empreendedores nas igrejas, e aí me pediram para dar uma palestra no sábado de manhã em Curitiba, eu dei essa, um contou para o outro, chamavam toda hora, e chegou uma hora que eu falei, pô, não vou conseguir. Aí eu falei, não vai dar, não vou continuar não. Mas era maio do ano passado. Eu estava com a minha esposa, Rafael, lá em Orlando, passando 3 semanas, e nós fomos numa igrejinha pequena, e fazia poucos meses que tinha sido criada a Lagoinha de Tampa, pequenininha, né? Falou, vai ter lá um pastor do Brasil, e é pentecostal lá, e tem profecia. A gente não conhecia ninguém naquela igreja. Eu fui com a minha mulher, ela só conhecia uma amiga, sentaram assim, na quinta fileira, eu no meio, elas duas, eu, não conhecia ninguém. Pastor Victor Hugo, do Brasil, um chileno, casado com uma brasileira, desse tamanho assim, vestia preto, ele tinha tido problema de saúde, estava bem magrinho. E elas, na expectativa que tivesse uma profecia para elas, quando chegou lá no meio da pregação, aquele homem desceu, foi na quinta fileira, apontou para mim, você poderia ficar de pé? Eu levantei. Ele falou assim, meu filho, sou eu, teu Deus, que está falando. Eu vejo na sua frente uma bandeja com pergaminhos. Pessoas precisam ouvir você falar. Tudo que você põe a mão prospera. Sou eu que te faço assim. Você precisa contar isso para as pessoas. E ele ainda pediu, me entregou a profecia e pediu a mim um abraço. Foi um puxão de orelha que Deus me deu, tremendo, lá nos Estados Unidos. Eu falei, nunca mais eu vou negar convite nenhum. Quando um pastor me convidar, é porque Deus está te mandando. Então Deus te usou, é por isso que eu estou aqui. Eu nasci num lar cristão, sou filho e neto de pastor evangélico, criado na Assembleia de Deus. Depois, aos 30 anos, eu me tornei batista, sou membro da primeira igreja batista de Curitiba. E aos 20 anos eu trabalhava na transportadora, eu trabalho desde os 14 anos. E eu coloquei um sonho no meu coração, que eu queria ter a minha própria empresa, mas eu não tinha a menor condição, meu pai tinha quebrado financeiramente na vida, eu venho de família simples, minha mulher também, não tinha condições. Então, durante 10 anos, eu fiz a mesma oração a Deus. A oração era o seguinte, todo dia, Senhor, me dê a oportunidade de eu ter minha própria empresa, que através dela eu quero abençoar a vida de muitas pessoas. E o Senhor me dê sabedoria, como o Senhor deu para Salomão, para que eu tome as decisões certas na vida. Gente, eu tinha 20 anos quando eu comecei a fazer essa oração. E quando foi chegando perto dos 30 anos, eu tinha 27 anos, eu coloquei data. Senhor, eu quero ter a minha própria empresa até os 30 anos. Pois exatamente, para quem nasceu em 64, em 1994, tem 30 anos de idade. Eu criei a Cargolift, nessa salinha, num posto de gasolina. Eu deixei o meu emprego numa multinacional, que é uma fábrica de caminhões, a Volvo em Curitiba, né? Eu sou paulista, mas eu mudei para Curitiba para trabalhar na Volvo. E comecei a Cargolift com transporte moderno para a época, que está ali na foto, transporte multimodal. Fui a primeira empresa a colocar containers numa ferrovia e fazer a ponta rodoviária. Foi uma inovação para a época. Eu só tinha 35 mil reais, que à época eram 35 mil dólares, porque quem é mais velho aí sabe do plano real. Era R$1 valia $1.
Então, comecei com $35 mil, que era tudo que eu consegui economizar em 7 anos de trabalho. Eu tinha 2 filhas pequenas, meu salário era $2.006, e quando comecei a Cargolift, eu baixei para $1.000, né? Porque eu, para pagar para mim mesmo, tinha que ser metade. Não podia dar errado. Eu morava num sobradinho, que eu paguei $31 mil nele, estava pagando as prestações, né? Então, se desse errado, com 2 filhas pequenas, assim, Deus realizou meu sonho. E hoje, 31 anos depois, essa empresa tem todos esses clientes e mais outros. A Stellantis aqui é nosso cliente, Mercado Livre, por aí vai, na indústria automotiva. Olha que empresa maravilhosa, reconhecida com diversos selos de qualidade, etc. Olha aquela revista Maiores e Melhores, ela todo ano pega os balanços das empresas de logística e transporte e publica o ranking. Em 2010 a gente era a 41ª do país, e em 2024 a gente já era a 24ª, e eu já tive a notícia que vão publicar esse mês, a gente pulou mais 3 posições, vai para a 21ª. Eu quero dizer para vocês que a alegria é minha, mas a glória é de Deus. Eu sei que vocês divulgam aí a biografia dos palestrantes, mas eu queria dizer que o único cargo que eu tenho é ser servo de Deus, nada mais. Nada mais. Olha que empresa maravilhosa, como é que Deus pegou um cara que não tinha nada e colocou nesse patamar. Olha algumas das nossas filiais. Só a filial de Vinhedo tem 20 mil metros de armazém, 22 docas, tem 13 filiais no país, opera com mais de 1.000 pessoas, carrega 22 mil cargas por mês. Olha o crescimento de faturamento da nossa empresa. Uma delas, que é a Cargolift, que é a mãe das outras que eu vou mostrar. Ano a ano. Olha quando tem crise ali, 2015, 2016, a gente estava ensacando o vento, não estava? A economia estava indo mal, né? Vocês lembram bem. A gente sofre também. Porque Deus falou para você assim, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em mim vocês são mais do que vencedores. Então é isso que você tem que acreditar. Deus me mandou aqui para falar isso para você. E eu quero dividir essa turma aqui em 2 grupos. Quem tem mais do que 61 anos, já que eu tenho 61, e quem tem menos. Você que tem 61 ou mais, você tem que fazer mais do que os outros, porque nós estamos mais perto da morte. Ué, você que é eterno aqui na Terra? E você que é mais jovem, o mundo está cada vez mais difícil. Você tem que tentar fazer mais do que nós. Porque é isso que Deus espera de você. É para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Eu só vou usar um versículo da Bíblia nessa minha palavra aqui. Um só. A Bíblia é tão poderosa que se você se basear em um, já vai mudar a tua vida. Imagina se você ler a Bíblia inteira e realmente meditar na palavra de Deus. Eu acho que você chega lá no céu de elevador. É impressionante. Espera aí que eu pulei. Não, deixa eu voltar aqui. Eu pulei um. Agora só vai para frente. Agora, o de baixo. Aí, peraí. Aqui. Muito importante. Quem gosta de fotografar e guardar as mensagens, tem 3 slides que vale a pena você levar para casa. Esse aqui é um deles. Essas são as empresas que eu tenho no grupo, os anos que elas foram fundadas. Tem empresa de tecnologia, que chama-se Matrix Car, com inteligência artificial, etc. Tem a financeira, eu nunca imaginei que eu seria dono de um banco, e hoje eu sou, chama-se PayCargo. Tem empresa de empreendimentos imobiliários, que é a Requinte, tem uma nos Estados Unidos, que é a Requinte USA. Mas veja o organograma que está do lado. E esse slide vocês estão vendo que não está no template aqui do Summit, do Power Summit. Eu recortei da apresentação oficial que eu faço da Cargolift para os meus clientes. É um PowerPoint oficial da empresa. Veja, lá em cima tem conselho de acionistas, depois embaixo tem conselho executivo, embaixo tem a diretoria. Só que,
respeitando a decisão do conselho de acionista, tem uma condição: valores e princípios. Vocês estão vendo ali? Essa é a coisa mais importante se você tem negócio, se você é um líder. Os valores e princípios eu não negocio. Eles não são meus. Presta atenção. Você não pode negociar uma coisa que não é sua. Sabe quem é o dono que está lá no conselho de acionistas? Não é o Markson. É Deus. A empresa é de Deus. Então eu não negocio valores e princípios, porque não são meus, são de Deus. Quando eu fui criar a empresa, eu peguei uma folha de papel em branco, eu tinha 29 anos. E eu escrevi qual seria a missão de todos os meus negócios, porque eu fazia oração todo dia, gente. A mesma oração que eu já fiz aqui para vocês. E aí, quando foi chegando perto dos 30 anos, eu tinha 29, eu peguei uma folha de papel em branco e uma caneta azul, fechei os olhos e escrevi qual seria a minha missão. Em todos os negócios que eu tivesse. Ela é a seguinte: proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas, instruindo-as no caminho em que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Não foi Jesus que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eu escrevi na missão, instruindo-as no caminho que devem andar, qual é a missão de todos os meus negócios? Levar as pessoas para o céu. Então, Deus olhou para a missão e falou: vou abençoar esse cara. É isso que eu quero ensinar para você com o meu testemunho. Eu não tenho mérito nenhum, eu só sigo o que está na Bíblia, por isso que dá tão certo. Eu sou tão pecador como qualquer um de vocês. Aliás, eu vou fazer um parênteses. Eu fui criado na igreja, então eu sempre achei que os pastores eram mais santos do que eu. Eu era meio tortinho. E uma vez eu já era casado, e aí tinha encontro de casais, lá em Paranaguá, da igreja, da PIB Curitiba. Eu falei: eu não tenho problema nenhum com a minha mulher, eu achava que encontro de casal, para quem está brigando, separando, traindo, eu não vou, não. Mas a Cláudia falou: vamos. Eu fui. Quando chegou lá, gente, uma hora separou só homem e só mulher do outro lado. Homem com homem. Um pastor de 60 e tantos anos, já senhorzinho, foi lá na frente: pastor, eu achava que ele era santo. Olha, queria dizer a vocês o seguinte: eu já quis matar minha mulher umas 2 vezes, eu quase caí da cadeira, ouvi aquilo de um pastor. Eu traí a minha mulher ao longo da vida. Falei: caramba, eu nunca imaginei que pastor fazia isso. Aquele dia foi um clique na minha cabeça. Eu falei: espera um pouco, não é porque o cara está no púlpito, ele é diferente de nós, estamos sentados aí. Então hoje eu estou na posição do tal pastor lá. Aliás, que ele tinha 61 anos. Então não pense você que você está aí sentado e eu estou aqui. Nós somos igualzinhos, gente. Pecador. Pecador, nós temos que cuidar todo dia para a gente não cair. E vamos agora entrar na palavra de Deus. Faltam 21 minutos e 32 segundos. Eu sou de logística. Eu vou falar 40 minutos e 44 segundos. Vocês já vão entender porque é o 44. Queridos, essa imagem é real. Quando eu visitei Jerusalém, tem uma maquete lá, vocês podem perceber que tem pessoas lá em volta. É exatamente a cidade de Jerusalém, nos tempos de Salomão. E toda essa obra bonita que vocês estão vendo aí, que pega mais ou menos 1/4 do tamanho da cidade, é o templo que Salomão construiu para agradar a Deus. Salomão, depois de Jesus Cristo, foi o maior empreendedor da história. Deus leu o coração daquele cara. Eu creio que aquele cara pegou uma folha de papel em branco, não existia folha naquela época, mas na cabeça dele escreveu a missão. Era uma missão que agradava a Deus. E Deus falou: eu vou abençoar esse cara. Então, se você puder botar isso no seu coração, reflita aí. Você tem negócio? Qual é a missão da tua empresa? É uma missão que agrada o auditor do ISO 9000? É ter o melhor SLA, que o cliente fique satisfeito. Vai morrer na terra, não vai para o céu. Será que a tua missão, teu propósito, agrada a Deus? Ou agrada ao auditor da qualidade? Ou agrada só a Agenda 2030 da ONU? Para pensar aí, você não veio aqui por acaso. Deus não me tirou lá de Curitiba para vir aqui por acaso. É Ele, Deus, que está falando com você, não sou eu. Queridos, Deus prometeu a Salomão
que por causa do coração dele, por ele ser um homem dizimista, que foi com o dinheiro dele que construiu esse templo, nunca teria no mundo ninguém mais próspero que ele. Passaram-se 3.000 anos. Estamos aqui, no dia 1º de novembro de 2025, em Belo Horizonte. E a palavra de Deus continua verdadeira. Estudiosos atualizaram a fortuna de Salomão para os dias de hoje. 1,1 trilhão de dólares. E o homem mais rico do mundo atualmente é o Elon Musk. 415 bi. Salomão mais que o dobro dele. E aí, Deus está falando com você ou não? Hã? Acelere para vencer, meu irmão. Acelere para vencer, minha irmã. Salomão acelerou. Você está aqui para isso hoje. Olha, o que esse cara fez nos negócios? Ele alcançou uma notoriedade por muitos dos seus feitos. Imagina, esse cara era o STF, era o Poder Executivo e era o Poder Legislativo. Hoje o STF pode decidir uma coisa aí e fica 2 anos, quando convém. Quando convém também, decide em 2 horas. Chega lá 2 mães, mulher tem ciúmes uma da outra, né? Às vezes. Oh, esse filho é meu, e a outra não, é meu. Não tinha DNA, caramba. E ele lá, o Salomão, ele era o juiz, era o presidente e era o chefe do Congresso Nacional. 3 em 1. Resolveu em 40 segundos. Soldado, me traga uma espada aí, daquela mais afiada. Divide a criança no meio, dá metade para cada uma. Logo uma mãe lá gritou, não, deixa com ela então. Então você que é a mãe. Esse homem orou a Deus e pediu sabedoria para ele decidir. Você acha que esse insight, que essa ideia que ele teve na hora, veio do acaso? Veio da oração que ele fez. Então pergunte para você mesmo, quantas vezes você tem orado a Deus pedindo sabedoria? E quantas vezes você está pedindo prosperidade financeira, saúde, para emagrecer, para nascer cabelo, para casar, para comprar casa? Queridos, durante 10 anos eu orei a Deus pedindo sabedoria. E eu continuo orando. Ele deu para Salomão. E eu sinto que ele deu para mim também. Eu sinto quando eu estou numa negociação. Eu sinto quando eu enxergo um negócio que ninguém enxergou, eu meto a mão naquilo, invisto e dá lucro. É um negócio impressionante. Eu não sei explicar. Ele construiu um templo magnífico para louvar a Deus. Qual é o templo que você está construindo na sua vida? Terceiro, manteve intacta uma nação dividida. Tinha os interesses políticos e ele foi tão habilidoso e conseguiu manter intacta. Não teve divisão. O cara era fera, hein? 700 esposas e 300 amantes. Não tinha Viagra naquela época. Quando chegar no céu, vou ter curiosidade de perguntar, cara, como é que era o negócio. Não é brincadeira. Cara bom. Mas esse cara, quando pediu a Deus sabedoria, ele escreveu 3.000 provérbios. O livro de provérbios na Bíblia praticamente todo. 1.005 hinos. Deus fez a gente tão complicado que precisa do manual. Eu acho que para vocês, mulheres, o manual é um pouco maior do que o dos homens. É um pouco mais difícil para a gente entender. Precisa de manual. Para a gente viver bem, está na Bíblia. A Bíblia é o manual do sucesso, da vitória, da felicidade. Então, o livro de provérbios não está lá por acaso. Eu administro meus negócios, a liderança com meus funcionários, tudo baseado em provérbios. Às vezes eu simplesmente troco a linguagem, né? Boto uma linguagem atual, né? Para dar uma atualizada, mas é o que está lá. E o único versículo da minha palestra hoje foi escrito por Salomão. É esse aqui. Está em Eclesiastes 11:4. Quem fica esperando que o vento mude, e que o tempo fique bom, você nunca vai plantar nada e você nunca vai colher nada. Fotografa esse aí. Esse é o segundo. Vamos traduzir para o português, linguagem de empresário. As mulheres que me perdoem, porque a quem falou antes de mim tão doce. Eu não sei falar assim. Vamos traduzir para o português? Deus não abençoa preguiçoso. Está claro para vocês? Está claro para vocês? Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo.
Não desanime, eu sou com vocês, eu venci o mundo, em mim você é mais que vencedor. Então, se você não faz, Deus não vai ficar feliz com você. Gente, 100 bilhões de pessoas, segundo estudiosos, viveram nesse planeta. Tem 8 bi acordado, como eu e você. Deus está olhando lá do trono dele. Para quem ele vai derramar o balde de bênção? Olhando para 8 bilhões de pessoas. Ele tem uma inteligência cibernética que é trilhões de vezes maior do que a Ana falou aqui. Ele lê o teu coração. Ele vai ver se no teu coração tem uma página de papel em branco e tem uma missão que agrada a Ele. Este é o segredo para você ser abençoado. Eu vim aqui para dizer isso para você. É como eu faço. E eu estou provando com dados e fatos com o meu próprio testemunho. Aí você pode estar no Brasil, mas o Brasil é difícil, meu Deus, mas tem um careca, ai. Meu amigo, eu conheço 35 países do mundo. Nenhum país é melhor do que o Brasil. Eu sou empresário nos Estados Unidos. O Brasil dá de 10-0 nos Estados Unidos na facilidade para você tocar uma empresa, na parte digital. Vocês não imaginam a burocracia que é aquele troço. Se eu morrer hoje com a minha mulher, as minhas filhas vão pegar a empresa que está lá e tem que deixar 40% para o governo. Aqui no Brasil é só 4%. Você vai reclamar do nosso país? Um país que recebe bem todo mundo. Olha aqui quem é o nosso país. Do lado de cá, países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área geográfica. Na direita, países com mais de 100 milhões de habitantes. Embaixo, países com o PIB, maior do que $1 trilhão por ano. E só tem 5 países que reúnem todas essas 3 variáveis. China, Rússia, Índia, Estados Unidos e Brasil. Não é para você agradecer a Deus pelo país que Ele te deu? Quem fica esperando que o tempo fique bom e que mude, você nunca vai plantar nada e não vai colher nada. Então, para de colocar desculpa na dificuldade do país. Você vive no melhor país do mundo. Acredita nisso. E tem cara que eu nem sei se é crente. Esse aqui foi agora na Semana das Crianças que eu peguei na internet. É o Martin Coney. Esse cara, por volta de 1890, ele não era médico. E naquela época, as crianças que nasciam prematura morriam todas. Ele já deixava amontoado no hospital, porque vai morrer mesmo, não tem o que fazer. Esse cara não se conformou com isso. Ele fez uma caixinha com lâmpadas para aquecer a criança, porque ele acreditava que podia salvar. Ninguém acreditou nele, os médicos botaram ele para correr. Sabe o que ele fez? Ele foi lá num parque de diversões e criou a primeira incubadora. Ninguém acreditou nele, e no parque de diversões, esse cara cobrava 25 centavos de dólar de ingresso para quem quisesse visitar as crianças recém-nascidas que estavam na incubadora, com uma lâmpada em cima aquecendo. O povo é curioso. Aliás, a porcaria do Big Brother tem audiência, eu não sei como, porque não tem nada para aprender lá, mas que o povo é curioso, quer ver a vida dos outros. Então pagavam 25 centavos para visitar as crianças. Resultado, anos depois, a medicina se curvou a esse cara. E criaram as incubadoras. Ele estava certo, salva mais de 90% das crianças que vão para a incubadora. Não foi um médico. Foi um cara que não esperou o tempo ficar bom, nem que tudo mudasse para ele plantar e colher. Vamos honrar esse cara, Martin Coney. Eu não o conhecia. Histórias reais dos nossos tempos. Acelere na política. Dentro das igrejas, muitas vezes a gente fala, mas a política é tão suja e tal. Meu amigo, se você não ocupar os cargos de liderança, o diabo vai botar um homem dele lá. Por que você está aqui no Power Summit? Para você ser um líder melhor, para você ser um homem melhor, uma mulher melhor. Mas para ficar em casa? Saia do anonimato. Deus quer isso de você. É o que eu faço. Isso aqui foi no dia que nós fomos levar lá aqueles 3 milhões de assinatura para a campanha das 10 medidas contra a corrupção com o Deltan Dallagnol, homem de Deus da Igreja Batista do Bacaxiri. Eu trabalhei muito nisso, mobilizei. Fui lá a Brasília, lá, dando entrevista. Lá. Agora que eu vi que aquele cara que está ali do meu lado ficou famoso pra caramba hoje na direita aí, né? Foi daquela época. Eu faço isso. Porque Deus
me colocou em posição para eu fazer. Olha, quando eu tinha aqueles movimentos patrióticos, faço isso até hoje. Eu vou para os movimentos com as minhas carretas, eu uso a empresa não é minha, a empresa é de Deus. Está lá para dar um testemunho, não tem que ter medo de se expor, não. Ainda ganho marketing sem querer, que a maioria das pessoas tira foto, publica na rede social, não pago nada, faz uma propaganda danada. Ainda ganho cliente. Mas eu já perdi cliente também por causa das minhas posições. Deus deu outro contrato muito maior. Vocês têm uma ideia? A XP abriu as portas graças ao trabalho do pastor Daniel da Vocari, que é do GKPN. Eu me uni com o Antônio Torres da Forte Leve e falei, vamos criar um fundo de endowment para os investimentos no reino de Deus. Endowment em inglês quer dizer doação. O Bolsonaro criou essa lei, pouca gente sabe, tem no Brasil do mesmo jeito que tem nos Estados Unidos. E a XP abriu as portas e recebeu eu lá, o vice-presidente lá, era para ficar 30 minutos, o cara ficou 2h30 comigo, encantado, ouvindo as histórias, o que nós estamos fazendo, Instituto Novas Histórias, obra social, etc. Sabe o que aconteceu? A Faria Lima percebeu que a cultura woke não prospera. Eles agora estão de olho em quem faz as coisas conforme Deus quer. Mas tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem para fazer. Então, saia do anonimato, faça a tua parte. Pode ser numa reunião de condomínio, pode ser na sala de aula se você é professor. Deus espera que você faça isso. Aí Ele vai te abençoar. Olha a alegria dos meus funcionários, tem algumas carretas que viajam por aí levando mensagens. E eu não obrigo, o motorista que quer viaja com essa carreta, o que não quer viaja com a outra, que não tem personalização nenhuma. E em todas as minhas carretas está escrito, nós confiamos em Deus. Porque quando eu criei a empresa, eu copiei isso da nota de dólar, e eu não tiro de jeito nenhum. Deus o livre se a agência de marketing fizer um PowerPoint, um cartão de visita, qualquer coisa, sem essa frase. Eu mando cancelar, fazer tudo. Já aconteceu. Trocaram a agência, tudo. Pode jogar no lixo. Mas vai perder o dinheiro? Vai perder o dinheiro. Porque essa frase, para mim, é mais importante do que todo esse contrato aí. Olha que história legal. Faltam 7 minutos e 30 segundos. Presta atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu me reúno com o pastor Michel Peragini a cada 3 meses, para eu aconselho ele na gestão, que ele é o presidente da igreja hoje, e ele aconselha a mim na vida espiritual, porque ele é um pastor. Ele não era o pastor presidente da PIB ainda, ele era dos jovens, e nós fomos almoçar, e eu falei, Michel, eu não aguento ver, eu vi semana passada na parada gay lá na Paulista, um monte de gente usando dinheiro dos meus impostos, do teu, eu não aguento isso não. Michel, eu sonho o dia que nós vamos ver a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense lá. Gente, eu sou São Paulino. Eu sonho o dia que aquilo vai estar lotado de gente para a gente louvar a Deus, sem placa de igreja. Ele falou, Maxson, a semana que vem eu tenho reunião com os pastores de jovens de Curitiba, das diversas denominações evangélicas. Eu vou levar essa ideia. Quando chegou lá, Luiz, naquela reunião, outros pastores falaram, eu também já sonhei isso um dia, eu também já sonhei isso um dia. Então vamos fazer? Vamos fazer. Aí eu chamei, Michel, quanto custa aí para fazer? 250 mil. Eu falei, Michel, eu dou 150 mil reais, e como eu estou de tesoureiro da PIB, tem que ter um CNPJ. Uma das igrejas tem que prestar o CNPJ para fazer as compras, o contrato de aluguel, etc., alugar telão, show, aquele negócio todo. E aí você vai cobrar um ingressinho lá de 10 reais e vai fechar o negócio e alguém dá umas ofertas aí. Gente, eu acho que quando o cara é consagrado a pastor, Deus pega aquela parte do cérebro, que é o raciocínio lógico, e tira. E põe a da fé. O Michel é um cara inteligente, pô, faz conta melhor do que eu. Ele errou a conta, gente. Aí, errou a conta. Dava 813 mil reais. Aí ele falou, Maxson, vamos fazer um café da manhã lá na Arena da Baixada, 2 meses antes, você dá uma palestra de 15 minutos para atrair outros empresários a contribuir. Eu falei, eu vou, mas eu tenho reunião, eu só posso falar 15 minutos. Aí eu cheguei lá, gente, eu subi lá, eu só tinha poucos minutos. Eu falei, contei o que aconteceu, do jeito que eu falei para vocês aqui, eu falei que ia dar 150 mil, o negócio subiu, e eu vou dizer o seguinte, Deus está te convidando aqui para você contribuir. E se você não quiser contribuir, eu vou dar todo o dinheiro, abençoado vai ser só eu. E eu fui embora. Naquele dia, deram 350 mil reais. Eu tive coragem de fazer isso. Tive coragem. Resultado,
Quando terminou o evento, R$815 mil. Sobrou R$2.000 na conta, Deus providenciou tudo. Acelere para vencer, querido. Eu fui para Moçambique numa viagem missionária. Eu sou administrador de empresa, não sou médico, não sou geriatra, não sou nada. E os outros eram tudo profissionais dessas áreas de saúde. Eu fui junto. Quando chego lá, expectativa de vida naquele país, 47 anos de idade. Muitas crianças órfãos, por causa da AIDS, que mata todo mundo lá. E aí, falavam dialeto. Eu chego lá para visitar um tipo de uma favela. A missionária da Jocum traduzia para mim. E eu falei, o que vocês fazem aqui? Essas pessoas vão morrer, estão com AIDS. E nós levamos um complemento alimentar, que é uma cápsula que vem dos Estados Unidos, tipo Whey, alguma coisa assim, custa $30 por mês. Gente, $30 por mês. Para você alimentar a pessoa, em vez de morrer em 3 meses, ela vai morrer em 8 meses ou 10. Como eu sou muito prático, eu falei, cara, esse é o melhor público para a gente evangelizar. Vai morrer mesmo. Aí ele conhece Jesus, não dá nem tempo de cair, já vai para o céu direto. Aí eu comecei a mandar financeiramente para sustentar o povo lá. Foi isso. Ô, querido, você pensa que para investir no reino de Deus precisa ter grana? Não, precisa ter coração. É isso. Eu estou falando isso que você está vendo eu aqui, empresário, cheio de empresa. Não precisa de grana, Deus não precisa do teu dinheiro, não. Precisa do teu coração. Eu só enxerguei porque eu fui lá. Quantas viagens missionárias você fez na vida? Pensa que é fácil fazer? Dá diarreia, você perde peso, come coisa suja. Não tem hotel 5 estrelas lá. Não tem, não. Esse aqui é muito legal. O meu avô se converteu ao Evangelho no sertão da Bahia, em 1942, evangelizado por um primo batista. E ele, então, Deus falou audivelmente com ele no campo. Falou, eu quero você na minha obra. Ele estava lendo a Bíblia, e Deus falou com ele. Ele se preparou durante 1 ano e meio, pegou 4 filhos pequenos, inclusive meu pai, com 2 anos de idade, e um outro bebê de colo, a minha avó, carinhosamente chamada de Zinzim, 4 mulas. Eu entendo de carro de corrida e de caminhão. Mula tem suspensão a ar. Ela não pula muito, então não balança muito. Eles viajaram por 3 dias e 2 noites, dormindo debaixo de árvore, debaixo de ponte, no sertão baiano, até chegar no município de Algodões, na beira da BR-101. E lá ele começou a pregar o Evangelho. E durante 35 anos, meu avô que criou a Assembleia de Deus em todo o sertão da Bahia. E ele tinha uma Bíblia importada de 1942. Quando ele estava no leito do hospital para morrer com 90 anos de idade, eu saí de Curitiba com meu pai e fui visitá-lo em Itabuna, no leito do hospital. Falei, vô, eu queria que o senhor desse aquela Bíblia para mim, e ela vai ser o símbolo na nossa família, de geração em geração, do nosso compromisso de continuar pregando o Evangelho. Só que meu pai estava com 65 anos, estava do meu lado. Não, filho, eu ainda estou firme aqui, deixa a Bíblia comigo, depois eu te passo. Ele pegou essa Bíblia, e em 2019, meu pai embalou essa Bíblia numa caixa de acrílico e despachou de São Paulo para Curitiba, e naquele dia eu entendi que chegou a minha vez de liderar a obra missionária no sertão. Então, meu pai fazendo, olha ali um templo, esse aqui é um rio, Itapicuru, e o missionário Luiz, que cuida da congregação que nós construímos no povoado do Buri, e também na outra, povoado da Canoa. Porém, para ir de um lugar para outro, ele, pastor da Assembleia de Deus lá, gravata, terno preto, azul, camisa xadrez, aquele calor, o cara de gravata e aquela Bíblia grande. Sabe como é que ele faz? Ele vem desse lado de cá do rio, deixa a bicicleta, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, tira a roupa, dobra, coloca em cima da Bíblia, passa nu para o outro lado, se seca, veste a roupa, anda 500 metros e está na igreja pregando. Eu falei, mas o Luiz, quando chove, que o rio, as irmãs que são baixinhas, não dá para vir para a igreja, porque a água leva elas. Eu falei, gente, sou de logística, telefonei para minha secretária em Curitiba, compra um barquinho de remo em Salvador e eu quero aqui 1 semana. Paguei R$2.000 no barco. Mandei o barco para lá, triplicou o povo na igreja. Aí a foto do dia da inauguração. Precisa de dinheiro? Tem que ir lá, vai no campo missionário, para Deus abrir o teu coração, Ele vai te abençoar. Não fica aqui em Belo Horizonte. Aqui tem ar-condicionado, é fácil. Vamos para o final? Dentro dessa missão, quando a Bíblia na caixa de acrílico chegou para mim,
eu falei, chegou minha vez de liderar. Peguei minha mulher, fui para o sertão, lá onde meu avô nasceu, que está entre os 13% piores IDHs do Brasil. E eu e minha mulher, num sábado de tarde, a gente viu uma comunidade quilombola, todos homens alcoolizados. E aí, eu vejo 3 meninos brincando com esse carrinho. É uma garrafa PET, os eixos são 2 gravetos de árvore, e as rodinhas são restos de chinela havaiana. E a cordinha é a mãe dele, que é quilombola, que faz aquelas redes. A mulher tem que trabalhar 10 horas no dia para ganhar R$5 por rede, para fazer 6 redes, R$30 por dia. Eu falei, Cláudia, é aqui que nós vamos comprar a área e nós vamos fazer. Aí eu me reuni na igreja, falei, não entendo de música, você, ministro da música, eu preciso construir sala de qual tamanho? Ele foi falando. Você, da educação, preciso construir sala de qual tamanho? Eu quero 25 pessoas por sala. Tudo. Eu ia investir R$1,5 milhão. Naquela reunião, dentro da igreja, eu saí dali sabendo que o negócio subiu para R$3,5 milhões. Aí, fizemos o projeto. E aí, esse é o projeto que nasceu daquela reunião. Aí resolvemos fazer o teatro, aquele branco lá. Aí tinha a quadra. Eu falei, mas a quadra vai ter que cobrir, gente, senão o sol vai queimar tudo eles, e eu ainda sou careca, lá não vou aguentar. Então, subiu para R$7,5 milhões, e eu fui fazendo. Resumindo a história, eu cavei um poço artesiano no sertão. Lá não dá água. Eu não escolhi nenhum engenheiro. O cara cavou lá no lugar, deu água potável, 45 mil litros, e Deus ainda mandou o arco-íris. Eu estou contigo. Vai à frente. Quem fica esperando que o tempo mude, que tudo fica bom, você nunca vai plantar nada e nem vai colher nada. Você olha para o sertão e acha que é seca. Não é. Deus vai fazer o milagre lá. Olha, nós fomos lá durante a construção. O Antônio Torres que me inspirou, porque eu fui ver o que ele faz no sertão. O pastor Calito foi junto ver. Olha nós lá, a construção estava rolando. Olha eu sobrevoando hoje como é que está. Um oásis no deserto, bem em frente à comunidade onde eu encontrei aqueles meninos. E aquele menino do carrinho, hoje, toca trombone de vara lá com a gente na orquestra, tem 17 anos, uma bênção, está com a gente. Então, queridos, olha aqui o Instituto Novas Histórias, que é o meu ministério, com a minha família. Olha a minha mulher lá no meio, com a minha neta, com a minha filha. Olha as crianças, como é que são tratadas. Isso é dentro do teatro, lá no sertão da Bahia, né? Olha o site do nosso instituto. Eu também convido você a aderir a essa campanha Corajosamente Éticos. Agora eu vou no final, para você ser abençoado. Depois eu posso mandar o QR Code para o grupo de WhatsApp de vocês, que o tempo estourou. Mas presta atenção, a missão que eu tenho, proporcionar a melhor qualidade de vida à sociedade, às pessoas, instruindo-as no caminho que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Eu fui dar essa palestra numa igreja lá em Cascavel, e copiei qual é a missão da igreja: transformar pessoas em discípulos e líderes maduros, comprometidos com Deus, com a igreja, com a missão global. Ou seja, a missão nossa do Marketplace é ganhar as pessoas para Jesus e colocar dentro da igreja. E a missão dos pastores é elevar o nível espiritual dessas pessoas. É uma parceria. É uma parceria. Eu termino com esse slide, que é o terceiro que eu falei, que convém você fotografar. Essa é a receita para dar certo, para você acelerar e vencer. Primeiro, busque a santidade. Deus não abençoa o pecador. Não venda sem nota fiscal. Não venda uma casa e faça a escritura pela metade. Seja fiel ao seu cônjuge. Busque a santidade, porque senão você impede a bênção de Deus na sua vida. Segundo, seja luz no mundo. Vote certo, se envolva. Eu mostrei como eu estou fazendo. Terceiro, consagre a Deus a missão dos seus negócios, que é a coisa mais importante a fazer. Só que não adianta você ter a missão e viver em pecado. Uma coisa vai atrapalhar a outra. Presta atenção. Quarto, seja dizimista. Salomão foi. Eu sou. Eu dedico 12% do LAIR. LAIR quer dizer lucro antes do imposto de renda. E todas as minhas empresas, por reino de Deus. É por isso que dá certo. Por isso que você vira aqueles gráficos. A empresa cresce, cresce, cresce. Não tem quem segure ela. Evangelize. Faça a tua parte. Vá para Moçambique. Vá para o sertão baiano. Vá no quintal da sua casa, no vizinho. E estude. Trabalhe e dedique-se. Porque Deus não abençoa preguiçoso. E sonhe
E apesar das adversidades da vida, lute sempre para vencer, porque em Deus somos mais do que vencedores. Muito obrigado, gente. Obrigado, Markerson, que maravilha, que espetáculo. Mais palmas para ele. O 44 que você perguntou? Palmas. Que inspiração, que maravilha. O 44 é porque quando eu fui correr o Campeonato Brasileiro, o meu número era 12, por causa do Senna. Só que um piloto baiano, Evaldo Luz, fez a inscrição antes de mim e pegou 12. Aí eu tinha 44 anos, corri com 44, fui campeão, esse número ficou famoso, tão famoso que na Fórmula 1 o Lewis Hamilton copiou meu número, então eu segui com 44. Está te copiando. Glória a Deus pela sua vida, irmão.